Boa noite a todos, graça e paz. Uma alegria muito grande pregar para essa igreja cheia de pessoas que andam no Espírito e que andam no poder de Deus. Maravilhoso aos olhos de Deus, alguém que não está perfeito, mas que caminha segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Alguém que se esforça descansando em Deus e na sua palavra. Jesus falou assim para Pedro, como foi dito aqui domingo: Tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois ele diz assim: eis que te dou as chaves. Então o inferno pode fechar as portas, nós temos as chaves. Amém? Simples assim. O Espírito de Deus, ele falou comigo há 2 semanas atrás, aqui numa madrugada, me deu algo que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele disse claramente no meu coração que é tempo de avançar, não é? Nós estamos sempre aqui falando sobre não fazer com as próprias mãos, não fabricar, não é? Porque com pouco tempo ou com muito tempo aquilo não vai produzir no reino nada. Mas quando você, por uma palavra de Deus, você avança, seja em que área for na fé, então isso é produtivo, né? Isso no reino de Deus é assim. Nós temos que avançar. Por isso que nosso Deus, ele é chamado de o Senhor dos Exércitos. Nós temos a incumbência de crer na palavra dele, ouvir a voz dele e ir adiante. Então ele disse para mim claramente que é tempo de avançar. Avançar na onde? Né? Avançar na fé, todas as áreas da nossa vida. É tempo de crer no Senhor. Quem crê, né, não espera. Quem crê, obtém. A fé não espera, a fé possui, não é? Então ele me levou num texto que eu tinha também falado aqui, uma semana antes, que eu não estava nem para pregar aquilo, mas no final do culto me veio ao coração, que é 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Nós vamos ler de novo esse versículo, e ele me falou algo aqui. Quando Deus fala alguma coisa conosco, os irmãos já passaram por isso, né? Já tiveram essa experiência. Se não tiveram, vão ter, porque Deus não faz acepção de pessoas. Contanto que há um ouvido para ouvir, ele vai falar. Então ele fala conosco uma fração de segundos. Em 1 segundo, 2 segundos ele fala. Depois você vai reproduzir o que ele falou. Então às vezes você leva
1 hora, 2 horas, meia hora, 2 dias, 2 anos, né? E me falou assim, um segundo. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 10, 13. Provação sobre vós não veio, exceto a que é comum a todo homem. Fiel, porém, é Deus, o qual não vos deixará ser provados acima do que podeis, mas ao contrário, Ele dará juntamente com a provação também o escape, para poderdes vós suportar. Veja, a palavra de Deus diz assim que não veio sobre nós provação, algumas versões falam tentação, exceto a que é comum a todo homem, ou seja, provação senão humana. Por que a palavra de Deus fala isso, né? Quando nós não tínhamos ainda o Senhor Jesus no coração, nós formamos um edifício. Desde os ensinamentos de tenra idade, a gente foi crescendo, né? Foi obtendo informações, foi obtendo crenças, né? Crenças não é só a crença religiosa, vamos dizer assim. Crença em Deus, crença em outras coisas, mas a crença também no modo que funcionavam as coisas. Por que que a doença vinha? Por que que precisava de fazer alguma coisa com ela? Por que que sobrevinha uma situação financeira difícil e o que fazer com ela? Por que que sobrevinha um problema no casamento? Por que que sobrevinha um problema na juventude? E o que fazer com ele? Então tudo isso, todas essas informações e todas essas atitudes nós tomávamos, nós fomos formando um edifício, né? Somos formando um edifício. Quer ver? Lá em Efésios capítulo 2, se não me engano, fala disso. Ó, capítulo 2, aqui eu tô no 2:20. Havendo vós sido sobreedificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo principal pedra de esquina Jesus Cristo Ele mesmo, dentro de quem cada edifício, estando sendo juntamente bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, dentro de quem também vós estáis sendo juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Obviamente, aqui está falando pós Jesus Cristo em nossa vida. Mas eu quis ler o texto para dizer assim que somos edifício. A Bíblia diz isso. Então toda essa gama de conhecimento e de funcionamento que a gente tinha antes de Jesus Cristo, também é um edifício formado, né? E Deus me disse aqui na palavra que não veio sobre vós provação, senão neste edifício, no edifício antigo, no edifício que nós criamos. Vale dizer também que não adianta você falar assim, olha, eu estou nessa situação porque meu pai era assim, minha mãe era assim, eu estou nessa situação porque se eu tivesse tido um outro tipo de criação, então está acontecendo isso comigo porque eu não tive oportunidade, está acontecendo isso, eu sou assim por causa que fulano, por causa que Beltrano. Não. Você
é senhor, você é senhora do seu barco, do seu destino. Você é senhora da sua vida. Você está aonde você está porque você mesmo se destinou para esse lugar. Qualquer pessoa pode nascer em qualquer lugar, seja por pior que for. Ela tem o livre-arbítrio dela de poder olhar para Deus, de poder aceitar seu Filho Jesus assim que lhe é chegado, o Espírito Santo faz isso. E dali para frente é nova vida. Então nós temos a responsabilidade, nós, de cada um, de estarmos aonde estamos. E se estamos aonde estamos, é porque nós viemos parar aqui por conta própria. Não é? Dito isso, a aprovação que vem sobre nós, ela vem nesse edifício antigo. Por isso que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, porque esse edifício foi feito por nós. Tá? Esse edifício velho foi feito por nós, nas crenças, nas nossas atitudes, naquilo que nós pensávamos de certo, que era certo, enfim. Mas Deus, quando Ele nos enviou Jesus, através do Espírito Santo, Ele nos transformou. Nós lemos aqui em Efésios: havendo vós sido sobre-edificado, agora, sobre aquelas crenças que nós recebemos, né? Não mais. Nada do edifício velho presta mais para nós. Nada. Estando sendo agora juntamente sobre-edificados sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos. Então, sobre o quê? Sobre o que os apóstolos pregaram, as cartas aqui, os evangelhos sobre Jesus Cristo. É sobre isso agora que nós somos edificados. Fundamento dos apóstolos e profetas sendo o principal pedra da esquina, que é o quê? Jesus Cristo, Ele mesmo, que está escrito aqui na palavra. Dentro de cada edifício, estando sendo juntamente bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Então, toda pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, ela é agora um edifício que cresce. Como que nós damos o crescimento para esse edifício? 1 Coríntios 14, 4 diz assim: que aqueles que oram em línguas, a si mesmo se edifica. Quando a palavra de Deus fala de edificação, nos dá assim a conotação de crescimento, de fortalecimento, até mesmo de segurança. Através do quê? Através da oração em línguas. Esse novo edifício que agora nós estamos sendo edificados nele, porque sendo edificados nele, né? Havendo vós sido sobre-edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Por quê? Porque quem agora vai edificar esse prédio somos nós, porque somos nós que oramos, mas é através do Espírito Santo que ora pela nossa boca. Então tudo aquilo que nós tínhamos nesse edifício velho, que não serve para nada agora no novo, o Espírito Santo vai orando por você se você der a liberdade a Ele. Se você der a Ele tempo, porque isso vai lhe custar tempo.
Infeliz da pessoa que ela não observa essas coisas. Por quê? Porque ela não para a agenda dela. Ah, mas eu não consigo parar minha agenda. Claro que você consegue. Você não quer. É diferente. Ah, eu posso acordar meia hora mais cedo, uma hora mais cedo? Pode também. Pode. Ah, eu posso dormir uma hora mais tarde? Pode. N jeito tem. Tá? Claro, a graça de Deus nos traz um despertar. A graça de Deus vem e nos desperta aquilo, mas lembre-se sempre, nem mesmo a palavra de Deus, dita pela boca do próprio Deus para alguém, sem a atitude daquela pessoa, em prol daquela palavra, à altura daquela palavra, nada acontece. Nada acontece. Por quê? Porque Deus age dessa forma conosco. Ele nos deu uma potência nas mãos, que é a palavra dele e que é essa vida com ele, né? Quando ele quis formar um exército de um vale de ossos secos, ele não chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, fica vendo. Não. Ele falou: Jeremias, é possível que aconteça isso? E Jeremias tremeu na base e disse assim: tu sabe, Senhor, porque é ele mesmo, um monte de ossos sequíssimos, diz a palavra, sequíssimos. E o Senhor falou assim para ele: então, profetiza. Deus não fez, ele pediu para ele fazer. E se ele não fizesse? Se ele não fizesse, os ossos estavam lá até hoje. Mas ele, pela palavra de Deus, ele foi e fez como Deus pediu que fizesse. É essa atitude que nós temos que ter, né? Deus sempre vai agir assim, em conjunto conosco. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Deus criou o homem para isso, para ele ter esse contato com o homem e ter eu não posso falar parceria, né? Mas é como se fosse, né? Deus não criou o homem, senão ele teria criado robôs sem livre-arbítrio, né? Mas o Senhor nos deixa, nos dá a liberdade, mas nós precisamos crer e partir. Então, feliz da pessoa que ela dá ouvidos à palavra de Deus e que ela deixa o Espírito Santo orar pela boca dela, né? E a hora que ela começa a fazer isso, certamente ela vai ter que perseverar um pouco. E daqui a pouco, ela vai tomar gosto por fazer isso. Ela vai tendo entendimento da palavra de Deus, ela vai buscando na palavra, mas o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ver, vai ler lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, vai ler lá em Efésios capítulo 8, são 6, acho que é 6, 8, 8, 6, vai ler em Romanos, enfim, muitas citações na Bíblia sobre oração em línguas, e ela vai então destinando tempo, abrindo agenda para aquilo, né? Isso é o correto. Por quê? Porque esse edifício novo, aí ele vai sendo construído, tá? Em cada área que nós somos provados ou tentados, é sempre no edifício velho. Nos diz a palavra: não veio tentação senão humana. Agora ela dá uma ordem de avanço para nós. Fiel é Deus, tá? Fiel é Deus. Só essa palavra, se nós conseguirmos captar no nosso espírito, fiel é Deus. Fala para mim, o que é que fica na nossa frente e não vá por terra? Se nós entendermos só isso aí, fiel é Deus.
né? Então, a palavra do Senhor, a oração em línguas vai fazer o quê? Vai abrir esse entendimento para nós, porque nós estamos sendo edificados, como diz lá em 1 Coríntios 14, 4. Ora, o edifício novo, conforme ele vai sendo edificado, né? Ele vai achando a fundação, como está escrito aqui. Ele acha a rocha que Jesus disse, sobre esta rocha, né? Ele acha a revelação da palavra, acha Jesus Cristo. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Quer dizer, nós somos a igreja, o edifício de Deus. E nós vamos então sendo edificados agora com esse novo fundamento. As coisas aqui no edifício novo não funcionam igual ao velho. Nada funciona igual ao velho. Para começar, para você correr, você tem que descansar. Para você ficar calado, você ora consigo mesmo e com Deus. Então é tudo que a gente tem que aclimatizar ali e ir aprendendo. Agora, conforme o edifício novo vai se formando, o velho vai se destruindo. Então é aí que vem a provação. Por exemplo, vamos pegar uma área da vida. A área financeira, por exemplo. No edifício velho, a pessoa tinha temor de perder. A pessoa tinha receio do futuro. Se ela quisesse comprar algo, se ela quisesse investir em algo, ela fazia muitas contas. Se ela quisesse fazer uma coisa que ela não tinha, ela não fazia. Havia um funcionamento humano ali. No edifício novo, essas coisas mudam. Se nós não aprendermos como isso funciona no novo edifício, nós vamos ficar totalmente perdidos. Nós vamos ficar com a palavra, com Jesus no coração, mas sem resultado, sem avançar. Então vinha um problema no edifício velho. Então a pessoa eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso trabalhar mais, né? No fim do ano eu preciso comprar um carro zero, então eu tenho que guardar X por mês para chegar lá e comprar. Talvez eu esteja falando de alguém, pode estar ouvindo, está me achando louco. Eu quero dizer para você que eu dou graças a Deus que você acha isso. Porque as coisas de Deus para o homem natural são loucura. Então nós é que temos que nos tornar espirituais para andar com Deus. Não é Deus que vai se tornar carnal para andar conosco. Então no edifício novo, você está lá postado, já de coração tranquilo. Assim é para ser, tá? Estou falando aqui e pregando para pessoas que oram em línguas, para pessoas que vivem no Espírito. Então você está ali postado, sabendo que você já é rico, porque a palavra de Deus garante isso para você. Um problema surge, você faz o quê? Você dá risada daquilo, você ergue as suas mãos para o céu e começa a louvar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele fez por você. E descansa no Senhor. Mas aconteceu isso, aquilo outro. Descansa no Senhor.
Fiel é Deus. Neste lugar, a fidelidade de Deus se mostra. Nesse lugar, a fidelidade de Deus alcança. Então, no edifício novo, a pessoa quer trocar de carro no final do ano. Com certeza ela nem pensa em final do ano. No edifício novo, eu só tenho hoje para viver. Eu não tenho ontem e eu não tenho amanhã. Então, se eu tenho um desejo de fazer qualquer coisa desse tipo, então é hoje que eu vou fazer. Se eu não preciso para hoje, não quero para hoje, amém. Deixe isso da cabeça, que aquilo vai chegar em você. Então as coisas mudam. Eu preciso prosperar. Vem um desejo no meu coração, ou uma ordem, como eu estou dizendo, disse no começo aqui, do Espírito, para que avance. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso mais de Deus. Então o Espírito vem e fala assim, vai ver as minhas obras. Lá em Romanos está escrito que toda a divindade de Deus são vistas nas coisas que foram criadas. Então você pega e você vai descansar em Deus. Ao invés de você ir trabalhar feito um louco, você vai descansar em Deus. Você vai tirar um tempo para você poder ouvi-lo, para você poder adorá-lo. Deus ele é poderoso para fazer as coisas que a gente jamais poderia fazer com as nossas mãos. Então esse edifício novo, nele há o quê? Nele há descanso, nele há paz, nele há as moradas que o Senhor Jesus foi preparar para nós, lugar onde nós já vivemos nela. E aonde é que vem a provação? Vem no edifício velho. Sempre no edifício velho. Para quê? Para ver se naquela área você está no novo ou se ainda você está no velho. Ou seja, se a provação está chegando até você, é porque você está estacionado no edifício velho ainda, naquela área. Se está chegando até você provação em certa área da vida, é porque você ainda está estacionado lá e precisa sair de lá. Precisa dobrar os joelhos e precisa orar. Precisa orar, precisa agir a fé. Deus tem todo o desejo e nos dá o favor, nos dá o suporte para que nós saiamos dali, porque Ele não nos quer nesse lugar, Ele nos quer aqui, no novo. Estando no novo, algo surge como provação, não te atinge. Você está firmado no novo. Ali, aquela área já foi conquistada. Ali, aquela área, o Espírito Santo já conseguiu fazer o alicerce novo, já conseguiu achar a rocha ali, já fez o edifício, ali está pronto, ali nunca mais cai, nunca mais aquilo ali vai ser abalado. Ali pode vir o que for, não é abalado mais, a pessoa está em paz. Agora, se veio e aquilo está abalando, e aquilo está às vezes até derrubando, e não tem problema, o Senhor levanta aquele que cai, mas é preciso sair dali. Como? Vamos ver Hebreus 11:1.
que diz assim: ora, a fé veja, não fala que a fé vai ser, diz que a fé das coisas que estão sendo esperadas, o firme fundamento da certeza, das coisas que não estão sendo vistas, a prova, a demonstração. Eu gosto da versão, da palavra que tem na versão, não da versão, mas da palavra que tem na versão King James. Fala que a fé é a substância. Como aqui, firme fundamento da certeza, é algo concreto. Não é algo que você vai ver para ter certeza. É o inverso. A fé você tem certeza, depois você vê. A fé você tem certeza que você é curado, depois a doença some. A fé ela faz você ter certeza que você é rico, depois começa a prosperar. A fé faz você ter certeza que o local está cheio, depois começa a encher. A fé faz você ter certeza que você é feliz. Você é feliz em Jesus Cristo. Então, a maioria das pessoas, ela põe essas duas coisas invertidas, né? Elas querem primeiro ver para depois dar glória. Isso não funciona assim. Primeiro é necessário a gente crer para depois a gente ver. E como que a gente vai fazer isso, né? Quer ver? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque aqui traz a palavra substância, porque através da substância da fé, estamos caminhando largamente. Olha só que coisa. Através da certeza da fé, estamos caminhando largamente. É o que o Espírito me disse, precisamos avançar. E aí ele dá aqui a forma, não através da substância da aparência externa. Ou seja, nós andamos por fé e não por vista. No edifício velho, a pessoa ainda está andando por vista. Ela enxerga a situação e aquela situação é o que dita as regras dentro dela. No edifício novo, ela enxerga a situação e ela dá uma gargalhada, porque já sabe que aquilo lá foi destruído por Deus dentro dela. Ela sabe que o Espírito Santo já está trabalhando, já está edificando na vida dela e que aquilo lá não faz mais parte dela. É questão de tempo para se manifestar. Se ela permanecer firme na fé. Agora, ela crê não pela aparência ou pela circunstância, mas ela crê pela palavra, pelo que a palavra fala. Aí na página de cá, que é o 2 Coríntios 4,13, está escrito assim: tendo nós, porém, o mesmo espírito da fé, que é segundo aquilo tendo sido escrito, cri, por isso falei. Também nós estamos crendo, por isso também estamos falando. Ou seja, a pessoa crê, ela entende que a fé agora não é só
um pensamento da mente dela, né? Aí eu creio. Tá. Não. Agora ela tem, aqui ela anda conforme ela crê. A circunstância, a aparência para ela não tem mais importância. Então agora qual que é o outro passo? É ela falar segundo o que ela crê. Segundo o lugar aonde ela foi colocada por Jesus Cristo. Segundo o fundamento que é Cristo, a rocha. Ela vai falar segundo este lugar. No edifício velho, estou doente. Sintomas ali, a pessoa, dor de garganta, ou aí seja lá o que for, a mazela que for. No edifício novo, eu sou sarado. O Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Percebe que quando a pessoa se posta nesse lugar, essas circunstâncias, elas vão diminuindo até desaparecer, se ela não sair dali. Até desaparecer, por completo. Porque se cumpre a palavra que Jesus disse. Se cumpre a palavra que os apóstolos disseram. Se cumpre a palavra que os profetas disseram. É o fundamento. É ali a nossa casa agora. Não foi pouca coisa que Jesus fez conosco, não. De nos salvar. O Espírito Santo vinha apresentar Jesus e falar, eu aceito. Experimenta oferecer Jesus para uma pessoa que o Espírito Santo não tocou nela. Ela não quer. Não foi pouca coisa que Deus fez. Ele nos deu algo que nós precisamos agora utilizar, né? Então, nesse lugar aqui, qualquer tipo de problema que tem, a pessoa vai usar a boca dela e, infelizmente, às vezes a pessoa é cristã e ela destrói a fé que ela está começando a construir. Ela destrói com a boca dela. Porque o que está escrito aqui? Cri, por isso falei. Então uma pessoa que está com uma questão qualquer aí, está com um problema financeiro, ela disse, olha, pobre é uma M mesmo. Né? Eu sou pobre. O que ela está fazendo? Ela está destruindo aquilo que Jesus pagou na cruz e disse para ela. Eu sendo rico, eu me fiz pobre, para que você enriquecesse. O que ela está crendo aqui com essa declaração? Ela está crendo ainda sobre o velho edifício. E esse edifício velho, ele é governado por Satanás. Aquilo passou para nós. Aqui no novo, ela vai olhar aquela situação e ela vai dizer assim, como eu disse, glórias ao Senhor, porque eu sou próspero. Glórias ao Senhor, porque Ele, sendo rico, se fez pobre. Através da sua pobreza eu enriqueci. Rico sou nesse mundo. E vai chegar um ponto de você crer de fato nisso que você está declarando. Orando em línguas, o Espírito Santo vai edificando você, vai abrindo a palavra, vai te ajudando, vai te edificando, vai te fortalecendo, vai te revelando a palavra de Deus. E você vai chegar ao ponto de crer nisso de fato. E as circunstâncias vão acompanhar você, só que agora de uma forma do edifício novo. No aspecto novo. A hora que você vê, você não está mais naquela situação. Só que Satanás sabe dessas coisas e ele tem as sutilezas dele, não é? Por isso que eu disse aqui, se tem alguém achando que eu sou louco,
Graças a Deus, porque é isso que vão achar de você. Talvez te digam, como pode você estar falando isso nessa situação? Não há problema algum. É o que eu creio e é o que é. Quer sentar aqui, eu mostro para você na Bíblia? Vem aqui, vamos ver. Aproveita e evangeliza a pessoa. Não é? Então, a fé, essa substância, ela é acompanhada por você crer, por você falar a fé, crer, falar e agir à altura do que você está crendo e do que você está falando. Agir à altura, seja em qual situação for. É saúde? Eu sou sarado. Fica firme. Fica firme que isso vai mudar. É financeiro? Sou próspero. Dá glória a Deus. Não arrede pé disso. Declare a palavra. É qualquer coisa sentimental, né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de questão, de mente, enfim, seja lá o que for, de comportamento. Então ela declara aquilo que ela crê, que a palavra de Deus fala a respeito dela. E essa conjunção de coisas é que vai fazer com que você se estabeleça no edifício que Deus fez e que está fazendo com você, edificando com você, através dos materiais que você dá ao Espírito Santo para que Ele construa a sua casa. Materiais são esses, simplesmente abrindo a sua boca e orando em línguas. Orando em línguas, orando em línguas e tendo a ousadia de crer. Né? O Evangelho não é para qualquer um. O Evangelho não é para qualquer um. Ele é só para os que creem. Entendeu? E crer para quê? Para conservação da alma. Né? O edifício velho é muito triste quando a pessoa está ainda lá. Por quê? Porque ali ainda está enredada por Satanás, naquela área. Ela ainda está vivendo, às vezes com Jesus no coração, mas na velha criatura ainda. E é necessário a gente sair de lá. E nós não podemos abdicar disso. Nunca nós podemos achar que Jesus nos curou, mas não nos prosperou. Não é para mim isso. Não, é para você sim. Nós não podemos achar que Jesus nos curou, nos prosperou, mas nós não conseguimos abrir portas com a nossa boca, nós não conseguimos curar um enfermo, nós não conseguimos levantar um paralítico, não. Jesus nos curou, Jesus nos prosperou e Ele nos comissionou para essas coisas, nós temos condições disso. A obra de Deus é completa. Se nós crermos nisso, nós vamos ver a glória de Deus. Agora, se a gente for deixando coisas para o meio do caminho, né, nós não podemos fazer isso. A própria Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Nós temos que ter a obra por completa em nós. Jesus ele falou de uma parábola certa vez de um pai que tinha 2 filhos.
Quando chegou para os 2 filhos, chegou primeiro para um, falou assim para ele: filho, vai trabalhar lá na vinha. Ele tinha uma vinha, vai trabalhar lá, me ajudar. Aí o filho falou assim: ô pai, vou sim, mas não foi. E aí ele chegou para o outro filho, em conjunto, e falou para ele: filho, vai trabalhar lá na vinha? Ele falou: pai, não vou. Sinto muito, mas não vou, não. Pode esquecer. Mas depois que o pai saiu de perto dele, ele se arrependeu e foi. Jesus contava isso para os discípulos, ele falou assim: qual dos 2 fez a vontade do pai, né? Acho que a ordem até é invertida. O primeiro era o que se arrependeu. E os discípulos disseram assim: o que fez a vontade do pai foi o que se arrependeu e foi. Jesus disse assim para ele: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, no reino dos céus. Porque eles ouviram a palavra e se arrependeram, né? Então, e nós, que ouvimos tudo isso, que cantamos, que oramos, só que não vamos. Ficamos na velha natureza. Isso não é bom. Então nós temos que crer em Deus e partir para cima. Ouvir a voz de Deus, que é o nosso comando, partir para cima. Como? Deus vai dando a diretriz. Nós vamos orando e Deus vai falando. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Deus vai dando as coordenadas e nós vamos agindo, para que nós não deixemos passar em branco aquilo que Jesus pagou com preço tão alto por nós. Qual o objetivo de Deus? Que outras pessoas vejam e simplesmente se convertam. Eu me converti assim. Eu vi uma pessoa prosperando, de um jeito, eu olhava para ela, assim, não pode ser dela isso aí. Não pode ser dela. E então eu me rendi àquele Deus que agia daquela forma com aquela pessoa. Foi o meio que Deus usou para me atrair. Pode atrair uma pessoa por outros meios, mas o final da história, ou o objetivo de a gente viver nesse edifício, ser edificado aqui nessa terra, operar a palavra de Deus, né? Romanos, capítulo 4, se não me engano, fala assim, 4:17 talvez, que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A palavra de Deus diz que nós somos boca de Deus. Quer dizer, tudo isso está sobre nós. Então, nós precisamos agir com essas coisas, né? Nós não podemos deixar passar em branco. Então, essa é a palavra que eu tinha no meu coração hoje para passar para os irmãos. Fiel é Deus.
Amém?